Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treverne Anselmo Muraski e hoje nós vamos falar sobre grandezas físicas, né? Afinal, por que a necessidade de medir coisas, né? Parece uma coisa meio boba, né? Mas é uma coisa extremamente importante. Afinal, você consegue melhorar resultados, você consegue prever custos, certo? Então, medir é algo fundamental. Afinal, é o que nos torna ser humano. Meus queridos, grandezas físicas, né? Eu fiz esse slide aqui lembrando um professor meu lá do mestrado, ele falava o seguinte: o que é uma grandeza física? O amor é uma grandeza física? A saudade? Eu tenho mais amor pelo meu pai do que você pelo seu? Ou a mãe, seja o que for? Então, assim, na física, né, nós nos preocupamos em medir coisas, certo? Ou seja, tudo aquilo que é mensurável, a física estuda. Aquilo que não é, nós não se metemos, certo? Então, a ciência da natureza ela tem essa característica básica de medir, certo? Por isso que sentidos humanos, sensações humanas, elas não são mensuráveis, certo? Porque a gente consegue ter ainda, possivelmente, a capacidade de medi-las, certo? Bem, então, esse slide fala justamente isso. A física tem a necessidade básica de medir, mas medir o quê? O amor, a saudade, o tamanho de um corpo, a pressão de um fluido? Para nortear o estudo na natureza, a física se preocupa em medir propriedades da natureza que podem ser quantificadas. Beleza? Bem, a grandeza física, né, ela entra justamente aqui, que para medir essas propriedades quantificadas, usamos as grandezas físicas. Com ela, podemos mensurar as propriedades da matéria e da energia, né? Então, quando eu falo matéria, eu posso medir propriedades dela, tais como dimensões, massa ocupada, certo? As suas consequências em cima de uma certa situação que pode estar ocorrendo ali, né? Por exemplo, quando um corpo ele está sobre um fluido, existe uma força chamada empuxo, eu posso medi-lo, certo? Então, tudo que está relacionado com esse corpo que pode ser mensurável, a gente chama isso de grandeza física. Então, aqui a gente tem um exemplo nessa figura de alguns instrumentos de medida, como, por exemplo, nós temos o termômetro, nós temos réguas, nós temos trenas, certo? E alguns exemplos de propriedades aqui. Nós temos lá a velocidade, a massa, o tempo, são as grandezas físicas que a gente mais conhece aí, além do comprimento e outras aí, certo? Força, energia e tudo mais. Bem, nós dividimos essas grandezas físicas em dois tipos. Nós falamos das grandezas físicas escalar, que são aquelas caracterizadas pela intensidade. Ou quão maior ou menor a extensão do lago, o tempo de duração de uma aula são exemplos de grandezas físicas escalares, certo? Então, são grandezas físicas escalares, são aquelas que dependem basicamente de um número e de uma unidade, certo? Nós vamos falar um pouquinho de unidade nas aulas posteriores, certo? Mas a grandeza física escalar basicamente é isso, né? A gente lembra que elas são propriedades que elas podem ser medidas pela sua quantidade apenas, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, a leitura de termômetros, certo? A distância ou o comprimento de corpos seriam grandezas escalares. Mas aí nós temos as grandezas vetoriais. Eu faço uma pergunta para vocês. Se eu quero andar, para ir a um local, por exemplo, ao mercado, eu vou falar assim para vocês, percorra 50 metros. O cara vai falar assim, tá, e aí? Né? 50 metros para onde? Direita, esquerda, para cima, para baixo, para onde que eu vou? Certo? Aí que vem a ideia de grandeza vetorial, que são grandezas que a gente depende não apenas da intensidade ou desse número com essa unidade, mas sim da direção e do sentido dessa grandeza. Então, se eu falar para você assim, como é que eu faço para chegar ao centro? E você fala assim, eu ando 60 metros para cá, eu estou apontando o braço para cima, certo? O cara fala assim, você é louco, 60 metros andando para cima, não vou chegar ao centro, certo? Ou você fala assim, anda 60 metros para esse lado, por exemplo, para a direita, mas fala, não, mas o centro é para a esquerda. Então, perceba que andar 60 metros, por exemplo, significa que, dependendo da direção e o sentido, eu vou chegar em posições diferentes, certo? Então, essas são grandezas, por exemplo, uma grandeza vetorial, certo? Essa, por exemplo, que eu falei,
é uma grandeza de deslocamento, como a posição, né? A posição da casa é uma grandeza vetorial, já que depende dos pontos de vista do observador A e B, né? Então aqui nós temos, por exemplo, uma imagem que está mostrando isso. Você tem uma posição, certo? Tem um observador que está no ponto A, no ponto B, em pontos diferentes. Então perceba que essa posição ela muda conforme o observador, certo? Então isso é uma caracterização para uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, nós vamos falar sobre vetores, certo? Então esses vetores representam essas propriedades vetoriais, essas grandezas vetoriais. E ela é representada por isto aqui, ó. Você está vendo uma seta, certo? Uma flecha, em que você teria o módulo, certo? O módulo, pessoal, é a intensidade, certo? É o valor numérico, que ela é representada pelo tamanho desse vetor, dessa flecha, certo? E você teria a direção. A direção é o tamanho do espaço, depende do sistema de orientação que é usado. Ele representa a reta suporte deste vetor. E você teria o sentido, certo? O sentido, ele representa aqui, ele estaria dizendo a ponta dessa flecha. Então você teria a orientação, tais como norte e sul, leste e oeste, direita e esquerda, mostra que é a direção. E essa direção, ela apresenta dois sentidos, certo? Então se eu falo assim, estou no eixo norte, eu posso dizer que seria norte, né? Eixo norte-sul seria, por exemplo, uma posição ou ponta norte ou ponta sul. Se eu tenho uma reta que representa, por exemplo, a reta horizontal que seria o leste-oeste, eu tenho ou uma ponta leste ou uma ponta oeste, direita, esquerda, para cima, para baixo, né? Então, normalmente, nós falamos aqui que a gente fala muitas vezes para baixo, né? Falamos para baixo, mas nós já estamos indicando a direção e o sentido na mesma palavra, né? Interessante isso. Mas você vai perceber que isso acaba tendo outras, né, outras aplicações, né, bem mais aprofundadas que esse simples exemplo. Nós vamos falar um pouquinho sobre vetores, um pouquinho para frente. Bem, eu vou passar aqui para vocês um exercício que pede para vocês caracterizarem, para vocês assinalarem quais dessas alternativas são grandezas escalares. Então, a primeira alternativa é a altura. A altura é uma grandeza escalar. A segunda alternativa é a força. A força é uma grandeza escalar. 3, a velocidade é uma grandeza escalar. 4, a massa. 5, o comprimento. 6, a distância. 7, o volume. E 8, o tempo. Quais dessas grandezas elas são escalares? Eu vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Conseguiram pegar a manha aqui? Então, vamos lá, né? Quais dessas grandezas elas são escalares? A primeira delas é a altura, certo? A altura é uma grandeza escalar, você está medindo, na verdade, o comprimento, certo? Que também é uma grandeza escalar. Mas a gente vai perceber que a próxima é a massa, certo? Aí você fala assim, pô, pulei força e velocidade. Pô, velocidade ela é escalar, professor, porque afinal eu vejo lá o velocímetro, né, do meu carro lá, ele é um número, certo? Mas vejam, o que você está vendo lá no carro é o valor, né? Mas se você andar a 80 km por hora na rodovia 277 ali, você vai perceber assim, tá, estou andando, mas para onde, certo? Eu estou, por exemplo, eu que vim de Paranaguá, né, eu tenho que vir sentido Paranaguá, Curitiba, certo? Voltar para casa é outra história, certo? Então, assim, dependendo do sentido dessa velocidade, a posição que você irá se encontrar é diferente, certo? Não adianta eu andar 60 km por hora, 80, 100 km por hora, se não tiver uma orientação, certo? Beleza? A força é a mesma coisa, né? A ideia básica é, dependendo da a direção e o sentido da força que ela é aplicada, o resultado é diferente, certo? Então, se eu vou puxar se eu quero levantar uma mesa, não adianta querer, por exemplo, fazer uma força na horizontal, certo? Eu preciso fazer uma força na vertical, beleza? Se eu quero descer a mesa, vertical para baixo, né? Levantar a mesa, vertical para cima. Então, a força, sim, é uma grandeza vetorial. A massa, né, é a propriedade de ocupar lugar no espaço, né? Justamente uma grandeza escalar, como o comprimento, a distância, certo? Aqui a gente não está falando em deslocamento e nem em posição, o volume e o velho conhecido tempo. Beleza? Acertaram todas elas aí? Ou parte delas? Não tem problema, pessoal. Isso aqui são coisas que a gente tem que citar, né? Isso tem coisas que a gente tem que apenas aprender nesse caso, né? A gente entende o conceito, certo? Que é o que é grandeza escalar vetorial, mas é importante que ao longo do estudo difícil você vai perceber que isso vai ser algo normal para vocês, você já vai conseguir fazer as devidas classificações. E por que isso é importante? Aí de mais nada, né? A matemática envolvida aqui, a descrição ela é um pouco diferente. Então, quando você trabalha com grandezas escalares, normalmente, né, as operações elas são mais simples de serem feitas. Mas existem momentos que você tem que trabalhar com grandezas vetoriais, como a ideia de campo, né, como o campo gravitacional, o campo elétrico, certo? O campo magnético, que são grandezas vetoriais e eles são importantes, certo? Mas você precisa trabalhar com a ferramenta adequada. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre grandezas físicas, mas aquelas chamadas fundamentais, certo? São aquelas em que, com uma medida, já temos o resultado, como, por exemplo, a medida da altura utilizando uma trena, certo? Então, um bom exemplo, certo? Ou seja, coisas de dimensões de corpos são chamadas de grandezas fundamentais, como a massa, como o tempo, são três grandezas extremamente fundamentais para o nosso entendimento da natureza, certo? Essa grandeza fundamental ela deve ser sempre acessíveis e invariáveis, ou seja, tem que ser algo de comum acordo, certo? E uma grandeza fundamental ela tem que ser basicamente, ela tem que ser acessível a todos, essa que é a grande sacada da coisa. Beleza, meus queridos? Bem, então aqui nós temos um exemplo, né? Essa imagem que você está vendo aqui mostra uma pessoa medindo a sua altura, né? Utilizando uma régua que está se encontrando na vertical e com o auxílio de um limitador, né? Para você poder saber a sua marcação correta. Agora existem as grandezas físicas derivadas. Essas grandezas físicas derivadas, elas são grandezas físicas em que você acaba utilizando várias grandezas fundamentais, mais que uma, né? Então aqui nós temos um exemplo. Nós temos aqui um velocímetro, certo? Um velocímetro, se você observar essa imagem, aqui tem o 0, 20, né? 40, o ponteirinho vermelho, aquela coisa toda. E aqui em cima está escrito assim, ó, quilômetros/hora, km/h. Então perceba que quilômetros por hora, né? Não falamos sobre unidades aqui, mas nós podemos já citar, a gente sabe que quilômetro é uma grandeza fundamental de comprimento, distância, certo? Hora
representa uma grandeza, é a unidade que representa o tempo. Ou seja, aqui eu estou misturando duas grandezas físicas, certo? Que seria distância, comprimento, seja o que for, com o tempo, certo? Então, essa aqui é uma unidade derivada. E nós temos outras aí, por exemplo, a densidade, que ela utiliza grandeza de massa e volume, certo? Então, o famoso quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbicos, certo? Você tem a pressão, que também utiliza unidades combinadas, certo? Que seria o famoso Newton por metro quadrado, ou seja, força por área, né? Então, quando você utiliza mais de duas unidades, mais de uma unidade, a gente chama isso de unidade derivada, ou seja, ela foge daquelas fundamentais, beleza? Bem, para a gente poder ir finalizando nossa aula aqui, nós vamos fazer um exercício bem simples. Ele fala o seguinte: relacione a coluna da esquerda com a da direita, identificando quais grandezas são fundamentais e quais são grandezas derivadas, certo? Então, a primeira aqui, você vai classificar como grandezas fundamentais e 2 como grandezas derivadas, certo? Então, o que a gente tem aqui na coluna da direita? Ele falando assim: o tempo é uma grandeza fundamental ou derivada? O volume é uma grandeza fundamental ou derivada? O comprimento, a força, a massa e o peso, né? Quais dessas grandezas aqui são fundamentais e quais dessas são grandezas derivadas? Daqui a um tempo eu volto e a gente responde essa questão para vocês.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Quais dessas grandezas são fundamentais e quais delas são derivadas? Então, o tempo, ela é uma grandeza fundamental, né? Uma grandeza fundamental aí. O volume, grandeza fundamental ou derivada? Foi bem, querido, derivada. Por quê? Né? Porque ela trabalha com 3 dimensões, certo? Ou seja, comprimento, altura e largura. Cada uma delas a gente pode considerar, né, como se fosse uma fundamental. Então, ela trabalha, no caso, com 3 fundamentais aqui. O comprimento, grandeza fundamental. A força, uma grandeza derivada, certo? Porque ela trabalha com a parte de massa e comprimento e tempo, certo? Então, tem unidades envolvidas de todas elas ali. O famoso Newton, na verdade, ele é formado por quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? O famoso F igual a M vezes A, que você deve ter visto aí nos anos anteriores, certo? A massa, uma grandeza fundamental. E aqui vem o vilão, o peso. Se você observar aqui, né, você percebe que está 1, 2, 1, 2 e 1, 2, aí você pode, pô, pela sequência deve ser 2. E realmente, né? Aqui existe uma diferença muito grande entre massa e peso, tá? Por quê? No nosso linguajar comum, nós falamos aqui peso e você vai na balança, né? Você irá medir o seu peso na balança. Mas, na verdade, a balança, ela não mede massa, e sim, ela mede peso. Peso é uma força de atração gravitacional, tem a ver com a Terra, aceleração da gravidade, aquela coisa toda. Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, na verdade, o peso, ela é uma grandeza derivada porque é uma força, certo? Enquanto que massa é uma propriedade do próprio corpo e essa é uma grandeza considerada fundamental, beleza? Lembrando o peso, P igual ao invés de... Você deve ter visto lá no 9º ano sobre isso, né? Em que você pega a massa e multiplica pela aceleração da gravidade. Lembra a aceleração da gravidade? O velho 10? Ele mesmo, certo? Então, tá aqui, 1, 2, 1, 2 e 1, 2, beleza? Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui, nós falamos sobre as grandezas físicas, que é tudo aquilo que pode ser mensurado e medido aqui para a gente, certo? Aqui na Terra, as propriedades da natureza. Nós falamos sobre as grandezas escalares, são aquelas que dependem basicamente de um número, e nós falamos das vetoriais, que além desse número e unidade, depende da direção e sentido de sua aplicação. Eu aguardo vocês no próximo momento e até mais!